Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Leandro Dutra e hoje nós vamos continuar falando no nosso Top 5 sobre as criaturas incríveis que vivem no fundo dos oceanos. Porém, hoje vamos falar sobre aquelas criaturas mais bonitinhas, daquelas que dá vontade até de levar para casa. Estão preparados então para conhecermos algumas dessas criaturas? Vamos comigo? Conecta aí! Lírios do mar. Mas se parece com uma planta que um animal, não é verdade? Parece até que uma samambaia está solta pelo mar ou algo do tipo. Mas não se engane. Essas criaturas com nome científico Crinoidea é um animal invertebrado e recentemente foram denominados os ancestrais comuns da classe dos Echinodermata, um exemplo típico de estrelas do mar. É um dos mais antigos e primitivos da sua classe e reconhecido pela ciência como um fóssil vivo, pois quase não sofreu alterações se comparado com seus parentes fósseis. O corpo principal tem uma aparência de junta articulada que pode chegar a 70 centímetros de comprimento, mas a maioria das espécies vivas são muito menores. Ele é composto por um pequeno corpo, achatado e pentagonal, e possui 5 braços ou mais, que são as partes mais visíveis para os mergulhadores. Pequenos apêndices se estendem pelos seus braços, deixando-o com uma estrutura que nos faz lembrar uma pena. A coloração pode variar de marrom escuro ou laranja, com ou sem padrão rajado e pintado. Assim como alguns personagens de ficção, eles têm a capacidade de se regenerar, podendo soltar partes ou até mesmo braços inteiros como meio de defesa ou quando se sentem perturbados. Os crinoides são animais exclusivamente marinhos que ocupam todas as profundezas até os 6.000 metros. Esses animais têm uma alimentação considerável passiva, ou seja, não há uma seleção de alimentos importantes, mas fazem escolhas a respeito do tamanho dos alimentos. A sua alimentação frequentemente também contém resíduos de outros animais invertebrados, zooplânctons pequenos e protozoários ciliados. Reproduzem-se sexualmente e têm sexos separados. A fertilização é externa. Os gametas são simplesmente lançados na água na época de reprodução. Os crescentes níveis de poluição, somados atualmente à extração de diversas espécies para comercialização, têm se tornado ameaças para essas e demais espécies, o que nos faz pensar melhor em como estamos lidando com o nosso ecossistema. Dugongo. O dugongo é o menor membro da ordem Sirinaea, que englobam os peixes-boi ou vacas marinhas. Seu nome científico, Dugondugon, e seu nome dugongo vem da palavra malaia duing, que significa sereia. Eles são mamíferos herbívoros aquáticos que habitam as águas costeiras da África Oriental até a Austrália, incluindo as costas do Mar Vermelho, do Oceano Índico e Pacífico. Consegue manter-se submerso cerca de 6 minutos. Já em repouso, podem permanecer até 25 minutos submersos sem respirar. Os dugongos, ao contrário dos peixes-bois, possuem dentes afiados e são capazes de caçar pequenos animais como lagostas ou outros crustáceos. Eles podem atingir os seus 3 metros de comprimento e 500 kg de peso. Os seus olhos e os ouvidos são pequenos, pouco desenvolvidos. Porém, a sua capacidade sensorial e de localização se deve a mais de 5.000 vibrisas espalhadas pelos seus corpos e também pela região facial, o que normalmente é responsável por nortear esses animais pelos oceanos. Na realidade, a morfologia dos sirênios envolve uma cabeça arredondada, com focinho e boca largos, achatados e inclinados para baixo, o que permite que pastem com facilidade no fundo do mar em busca de algas, sua principal fonte de alimentação. São verdadeiros aspiradores de pó no fundo dos oceanos. Tanto os peixes-bois quanto os dugongos são animais roliços, acinzentados e recobertos por alguns pelos. Os membros superiores são parecidos com nadadeiras em ambos os grupos, porém o que mais os diferencia é a primeira impressão, que é a cauda. Sua cauda se parece com as caudas de uma baleia. São uma espécie bastante solitária e normalmente são avistados sozinhos ou em pequenos grupos.
As fêmeas dão à luz apenas a uma cria após a gestação de 1 ano. As mães os auxiliam no primeiro nado até a superfície para que respirem pela primeira vez, o que pode acontecer em apenas algumas horas após o seu nascimento. Os dugongos podem viver até 70 anos de vida. Historiadores acreditam que os dugongos serviram de inspiração para os contos de sereias e outras criaturas marinhas sobrenaturais. Portanto, se avistar alguma cabeça na água em alto mar, não se preocupe, talvez seja apenas um dugongo. Cavalo marinho. São gêneros de peixes ósseos com o nome científico Hippocampus, e já mexeu com a imaginação de muita gente. Na mitologia grega, os hipocampos eram seres marinhos que tinham as partes superiores de cavalos e tinham a guleira em partes inferiores como a de peixes. O formato de seu corpo é semelhante a de um equino, com pescoço curvo e focinho apontado para baixo, permitindo que esses peixes explorem lugares pequenos e estreitos em busca de alimentos, que é sugado pelo seu focinho como se fosse um aspirador. Algumas espécies podem ser confundidas com plantas marinhas, corais ou anêmonas marinhas, como por exemplo os dragões marinhos comuns ou os arbustos. O cavalo marinho também possui um par de olhos que movem-se independentemente entre si, facilitando sua busca por presas. Eles nadam com o corpo na vertical, movimentando rapidamente as suas barbatanas. Essa característica resulta em um baixo poder natatório à espécie, que depende de uma alta frequência de batimento da nadadeira dorsal, o que pode chegar a 70 vezes por segundo, para promover seu impulso na água. Por outro lado, a cauda preênsil deste animal permite que este se segure em corais, gramas ou outras plantas marinhas, impedindo que sejam carregados pela correnteza das ondas. Geralmente medem entre 15 e 18 centímetros, mas podem medir desde 13 a 30 centímetros, dependendo da espécie, com um peso entre 50 e 100 gramas. Esses animais não possuem escamas. Seus corpos são formados por placas ósseas externas e duras, fundidas e recobertas por uma camada corporal. E assim como os camaleões, eles podem mudar de cor de acordo com a sua necessidade. São animais monogâmicos e permanecem por toda a vida com apenas o seu parceiro. São verdadeiros românticos do mar. A reprodução dos cavalos marinhos geralmente ocorre na primavera. Para que os machos consigam uma fêmea para se reproduzirem, eles também precisam atraí-la fazendo uma dança de acasalamento. Algo curioso e diferente dessa espécie é que são os machos que ficam grávidos. Se essa moda pega, a reprodução inicia quando os ovos da espécie são transferidos da bolsa incubadora da fêmea para a do macho, no momento do acasalamento. Os ovos, já na bolsa incubadora do macho, onde se localiza a base de sua cauda, são fertilizados por espermas que o próprio macho libera lá dentro. 2 meses mais tarde, os ovos eclodem e o macho realiza violentas contorções para expelir os filhotes, que estão dentro da bolsa incubadora dele. No momento do parto, esses peixes sofrem contrações que podem durar até 12 horas, expelindo de sua bolsa os bebês cavalos marinhos, semelhantes às miniaturas dos seus pais. Os cavalos marinhos são encontrados principalmente em águas rasas tropicais e temperadas em todo o mundo, e preferem viver em áreas abrigadas, tais como leito de algas marinhas, estuários, recifes de corais ou mangues. Anjos do mar. Os anjos, como nós conhecemos, são criaturas com asas que vivem nos céus. Porém, essas criaturinhas que vivem no mar são bem semelhantes a anjos, não concordam? Seu nome científico, Gymnosomata, que significa corpo nu, são criaturas gelatinosas, mais transparentes e também uma subordem pertencente ao grupo de borboletas marinhas, sendo descendentes evoluídas de caracóis e lesmos. O anjo do mar recebeu esse nome por sua aparência incomum. O molúsculo realmente parece com a figura de um anjo. Ele vive geralmente em grandes profundidades e poderá notar que seu corpo translúcido alongado e suas asas pequenas dão a impressão de uma origem divina. Medindo apenas de 3 a 5 centímetros, os anjos do mar são nadadores graciosos e dá prazer em assisti-los. Batendo suas asas lentamente, eles parecem estar voando no ar, ou melhor, no mar. Porém,
Apesar de sua aparência angelical, ele é um predador impiedoso e guloso. Eles se alimentam de organismos microscópicos dos oceanos, como os zooplânctons, porém as suas presas favoritas são outras espécies de borboletas do mar. Um anjo do mar pode comer até 500 borboletas do mar por temporada. Essa gula é determinada pela necessidade de armazenar nutrientes para viver sem alimentos nos meses em que o seu alimento fica mais escasso. E nesse momento, o anjo do mar pode se transformar em um verdadeiro demônio do mar. Quando ele está próximo de um alimento em potencial, sua cabeça se abre em duas metades e, da mesma forma, ela se fecha tão rápido que não dá chance de sua presa escapar. Apavorante! Os anjos do mar são hermafroditas protândricos, o que significa que começam machos e se tornam fêmeas ao longo das suas vidas. Quando eles desejam acasalar, eles se aproximam um dos outros e viram seus órgãos reprodutivos do avesso. Sua fertilização ocorre internamente, liberando a seguir uma massa gelatinosa de ovos. Pouco ainda se sabe sobre essas criaturas intrigantes e belas. Se os cientistas quiserem descobrir, terão que fazer pouco movimento nas águas, porque o anjo do mar reage a qualquer distúrbio, o que torna difícil seu estudo no ambiente natural. Polvo Dumbo. O Grimpoteudes, nome científico, é um gênero de polvos guarda-chuva pelágicos muito interessantes, conhecido como polvos dumbos. Isso se dá por causa de sua semelhança com o personagem do filme de 1941 da Disney, Dumbo, com uma barbatana em forma de orelha que se estende do manto acima de cada olho. Eles possuem 8 tentáculos, como todos os membros da ordem Octópoda. Possuem um corpo gelatinoso, que ajuda a suportar a grande pressão ambiental a que está submetido durante toda a sua vida. Conseguem viver em extremas profundidades de 3 a 4 mil metros, porém, em abril de 2019, foi filmado por uma equipe de cientistas uma espécie nadando tranquilamente a 7 mil metros abaixo do nível do mar. Profundidade máxima que já foi encontrada em cefalópodes. O polvo dumbo se alimenta de vermes, bivalves e grandes variedades de crustáceos existentes a grandes profundidades. E diferente dos demais polvos, eles engolem a sua presa inteira, em vez de picar em pequenos pedaços antes de colocar na sua boca. Os machos e as fêmeas apresentam diferentes padrões de ventosas e também de diferentes tamanhos. Estudos mostram que as fêmeas estão sempre produzindo seus ovos e não há época específica para acasalamento. Uma característica dos machos, como dos outros cefalópodes, é que possuem um tentáculo mais comprido, que é usado no armazenamento e transferência de espermatozoides para a fêmea durante o acasalamento. Depois, as fêmeas depositam seus ovos debaixo das pedras e conchas e abandonam-os, visto que após se eclodirem, os filhotes nascidos já estão totalmente desenvolvidos e podem sobreviver por conta própria. Os seus filhotes já nascem com uma cartilagem de barbatana, de sua concha interna e com uma musculatura forte suficiente para que possam nadar. Por viverem em lugares tão profundos, os polvos dumbos possuem uma característica muito pálida, visto não terem acesso à luz solar. Apesar disso, eles têm alguns predadores para fugir: orcas, tubarões e outros cefalópodes maiores, e até mesmo atum podem caçá-los. De todas as espécies de polvo, o polvo dumbo é o gênero que vive em maior profundidade. Isso permite que ele sobreviva e se desenvolva sem ameaças do ser humano, mas complica o trabalho de estudá-lo e conhecê-lo melhor. Como o fundo do mar é fascinante, não é verdade? Lá é morada de criaturas incríveis e guarda curiosidades e mistérios que aos poucos nós vamos desvendando. Espero que tenham gostado do nosso Top 5 dessa semana. Se gostaram, deixem os seus likes e se não são inscritos no canal, já se inscrevam e ativem o sininho, pois além de receberem as notificações, vocês estarão ajudando para o crescimento do canal. Eu vou ficando por aqui, quero agradecer a todos vocês, um grande abraço, até o próximo Top 5 e conecta aí!